Bom dia, olha só que dia bonito. Ganapati, Ganapati. Tá um dia frio, começo de maio, tô chegando no trabalho. E aí daí no caminho pro trabalho eu comecei a ter várias tomadas de consciência, vários insights sobre coisas da minha vida, meus modos de funcionamento, de pensar. Não sei se isso acontece com você, quando você assim tá indo trabalhar, no momento em que você tá com a mente mais vazia, mais tranquila, e aí alguns insights, algumas ideias e algumas tomadas de consciência vêm. Isso acontece com você também? Então, pessoal, olha só, eu pegando o caminho de volta agora pro trabalho. Olha só que solão bonito. A gente tá em maio, já tá esfriando pra cá, pra região sul. E aí, hoje é um dia bem ensolarado. Tá, na verdade, aqueles dias típicos do outono, sabe? Manhãs bem frias, inclusive eu até trouxe um moletom, um casaco, um sobretudo de manhã quando eu vim trabalhar. E agora, próximo do horário do meio-dia, tá quente. Então, um dia bem típico de outono. Mas ainda falando sobre a questão da reflexão da passagem do tempo rápido, né? Então eu tenho notado que as minhas atividades, as minhas tarefas no qual eu me delimitei a cumprir semanalmente, como eu falei no outro vídeo, né, dos meus horários, que apesar de não estar mais no CLT, mas o meu horário é um horário parecido. Começo às 8 para o meio-dia e termino às 18. Então tenho notado que a passagem desse tempo rápido tem impactado também muito nessa minha questão, dessa minha agenda. Agora falando especificamente sobre essa agenda de compromissos que eu me comprometi a fazer comigo mesmo semanalmente, igual no horário comercial, eu venho notando, eu percebi ultimamente que as minhas obrigações, minhas tarefas, por assim dizer, as quais eu mesmo elenquei e coloquei como prioridade para fazer, estão começando a ficar extensas demais. Eu notei que eu me comprometi a fazer cursos, a aprender coisas, a fazer coisas, e isso tem ocupado demais o meu tempo livre que me resta quando eu não estou trabalhando, né? E aí, a reflexão que eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar também, é que apesar de eu não estar formalmente com um vínculo empregatício, mas o trabalho informal parece que ele te consome mais tempo, mais dedicação, mais esforço, justamente por ele ser informal, né? Então, pela instabilidade, incerteza, parece que você precisa fazer o dobro de empenho, de esforço, para garantir e minimizar cada vez mais essa sensação e esse impacto dessa instabilidade, pelo fato de você trabalhar informalmente, sabe? Eu notei isso agora recente, 2 meses após eu finalizar o meu ciclo seletista. Oi, pessoal! Queria compartilhar com vocês algo antes de eu começar a trabalhar, de chegar aqui no trabalho, sobre uma coisa que eu prestei atenção comigo agora nesse último vídeo que eu gravei do show da Lady Gaga, né? Enfim, você sabe como é que foi o show, não preciso ficar falando como que foi. Mas o que de fato eu queria falar nesse vídeo não foi nem questão de performance, de música, qualidade do show, não é isso. O que me chamou a atenção foi que
nos momentos em que ela falou com o público, com nós, né, em inglês, obviamente, eu consegui entender boa parte do que ela falou, mas outra boa parte eu não entendi. E isso me causou um incômodo, sabe? Eu fiquei incomodado, porque eu tenho 30 a mais, né? Não sei falar fluentemente inglês. Isso me frustrou bastante, sabe? Isso foi algo que me pegou. Desde o show da Lady Gaga pra cá eu tô pensando sobre isso. Eu já pratico Duolingo, né? Assim como vários outros brasileiros. Eu gostei dessa forma diferente de aprender um novo idioma, no formato de gamificação, acho bacana. E aí quando eu instalei, eu baixei, me cadastrei para 2 cursos, inglês e francês. Porque eu gosto de francês também. E aí, eu percebi que o inglês era mais fácil, né? Porque, poxa, desde o fundamental eu tenho aula de inglês na escola, mas o francês eu só fui ter contato já na vida adolescente, já semi-adulta. E aí, eu obviamente tinha mais facilidade de desenvoltura no Duolingo na parte do inglês, né? Então, eu fluía mais rápido, fazia as questões, as tarefas mais rápido. E o francês eu vi que eu comecei a emperrar. E aí eu tinha esse propósito de aprender 2 idiomas, né, concomitantemente. Só que é muito diferente, assim, tipo, eu fazia uma semana inglês, outra semana francês. E quando eu trocava de um pro outro, era uma readaptação cognitiva e cerebral, assim, muito difícil. Então, um pouco antes do show da Lady Gaga, eu já tinha decidido que eu ia focar só em um idioma. E aí eu tinha focado só no inglês. E daí, com o show, essa questão dela conversar conosco, eu não entender, só solidificou ainda mais essa vontade de eu querer aprender o inglês, né? Já tive muita resistência para aprender essa língua, mas hoje em dia eu vejo que é ok. Tô no intervalo de um atendimento pro outro aqui, e eu não queria perder a minha linha de raciocínio que eu vinha falando para vocês ali no início, sobre a questão dos insights e as tomadas de consciência que eu tomei no caminho vindo para cá. Eu tava pensando que, refletindo, de uma forma não intencional talvez, tava só lembrando que há uns anos atrás, né, eu trabalhava em outras empresas, então eu tinha outros objetivos, eu queria ser um profissional de recursos humanos, eu tinha uma supervisora de um perfil X de liderança, e tudo mais. E aí hoje, pensando, eu tava indo pro trabalho, por que eu tava pensando nisso? Porque o caminho que eu faço para esse trabalho, para essa clínica que eu tô agora, fica próximo da empresa onde eu trabalhava ali, nesse contexto que eu falei para vocês. E aí eu também ia caminhando para lá por ser próximo de casa. Então eu estava fazendo o mesmo trajeto que eu ia para essa empresa antes, quando eu trabalhava com RH, e agora eu estava fazendo o mesmo caminho indo para uma outra empresa, para uma outra clínica com outro objetivo, né? Com outro objetivo profissional. Então eu vou fazer o mesmo caminho antes, anos atrás, para ir para RH, agora eu estava fazendo o mesmo caminho para ir para trabalhar com clínica, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso no caminho, fiquei, poxa, olha só como a vida, poxa não, né? Que bom que a vida ela é gratificante, né? E o quanto que ela dá voltas também, né? Antes de eu fazer esse trabalho, esse caminho para ir para o trabalho, o RH agora eu tô indo para fazer com clínica, né? E aí, onde que eu cheguei nesse fluxo de pensamento? Que eu tenho comigo, né, um modo de pensar um pouco fixo, um pouco rígido, no sentido de que eu lembrei de mim na época do RH, o quanto que eu queria ser um profissional excelente, eu queria ser um ótimo profissional de recursos humanos. E aí, e para isso, né, eu tinha que desenvolver várias habilidades, inclusive uma de liderança. E como eu tinha conflito com essa liderança, eu ficava pensando assim, nossa, eu não quero ser um líder como ela, como essa supervisora. Só que aí, no caminho vindo pra cá, eu fiquei lembrando disso, né, desse meu pensamento que eu tinha lá atrás. E aí hoje, agora eu fico pensando, pra quê, né? Pra que eu queria ser uma liderança diferente igual aquela, mas que necessidade eu tinha na época? O ponto central dessa reflexão foi que eu indo pro caminho de um outro trabalho agora, que eu fiquei pensando, imaginando, né, fantasiando, o que será que essa supervisora pensaria de mim hoje, né? Eu não sou o único que pensa isso. Com certeza eu, você e a maioria das pessoas também tem esse modo de imaginar o que o outro está pensando do que eu estou fazendo hoje, ou o que o outro vai pensar do que eu vou fazer. Eu imagino que não só eu sou assim. E aí eu fiquei pensando sobre esse meu pensamento, olha só, essa metacognição. Em resumo, para fechar essa reflexão, eu me dei conta de que eu tinha esse pensamento, né, de o que o outro vai achar do que eu sou, do que eu estou, do que eu vou fazer agora, né? E aí eu me indaguei por quê? Por que eu tenho que ficar me preocupando com o que o outro vai pensar de mim, do que eu sou, do que eu vou fazer, do que eu vou falar, com o que eu vou trabalhar? Eu não tenho por que me ater, me prever e me ficar limitando por um pensamento fantasioso
de uma outra pessoa que eu já nem tenho mais contato, sabe? Ficou um pouco confuso, ficou um pouco complexo, meio louco, mas só para você entender que a depender do quanto que eu dou importância para essa opinião de uma outra pessoa, já não faz parte mais do meu convívio, de uma forma imaginária, eu posso ou não me limitar de fazer coisas, né? Em que sentido? Eu imaginava que talvez essa supervisora não fosse aprovar, né? Eu estar trabalhando hoje com uma outra coisa, ou então fosse me recriminar dizendo, eu sabia que tu não era para RH, sabia que tu era para clínica. E aí esse imaginar meu, da minha cabeça, poderia eu mesmo me limitar a não querer fazer outra coisa, trabalhar com clínica. Compreendeu? Então, assim, a gente mesmo se coloca em situações em que a gente se impede, a gente se atrapalha, a gente se entrava de ser quem a gente quer ser e do potencial que a gente pode vir a ser por conta de pensamentos e crenças limitantes de uma outra pessoa que já não faz mais parte da minha vida, que ficou para trás no passado, mas que se faz presente nesse meu fantasiar, nesse meu imaginar. E isso pode ter um impacto muito grande no sentido de me impedir de crescer, de vivenciar e de experimentar coisas novas. Não sei se ficou. Agora acho que agora ficou um pouco mais confuso. Não mais confuso, menos confuso. Agora ficou um pouco mais compreensível. Era esse pensamento, essa reflexão que eu queria dividir e compartilhar com vocês. Alguém de vocês assim também tem essas crenças limitantes que impedem você de fazer alguma coisa? Comenta aqui embaixo, compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão. Espero que eu ter contribuído em algo para vocês, em alguma coisa. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, tchau!